Oi, oi! Estamos aqui para mais um vídeo. Na verdade, gente, eu estou muito feliz. Este é o primeiro vídeo da série Marcas que Inspiram, Histórias de Propósito e Inovação. Nesta série, eu terei empresários, empreendedores como convidados, onde eles vão falar sobre suas marcas e, claro, quais são os propósitos dessas marcas. No meu trabalho no escritório de marcas arquetípicas, eu converso todos os dias com vários empresários, empreendedores de diversos segmentos. E são histórias que realmente são muito inspiradoras. Então, eu já estava já com esse objetivo de gravar uma série, né, de entrevistas com essas pessoas, e hoje é a primeira, e eu estou muito feliz que eu tenho aqui como convidadas duas mulheres incríveis, empreendedoras, visionárias, que têm uma marca que desde o início me tocou muito. É uma marca de muito propósito, de um propósito muito lindo, e que eu quero que vocês escutem a história delas, as histórias delas, o caminho delas como empreendedoras, como profissionais. Então, deixa eu convidar aqui, deixa eu apresentar para vocês. Bom dia, Aline e Thalita. Aline, eu vou tentar falar o sobrenome dela, que é alemão. É Aline Stecklin. Ai, meu Deus, será que eu falei certo? E Thalita Milani. Bom dia, sejam muito bem-vindas. A Aline e a Thalita, elas são proprietárias da marca Alta, tradução e interpretação em Libras. Então, antes de começar a fazer a primeira pergunta, o nosso bate-papo, Aline, seja muito bem-vinda. Thalita, seja muito bem-vinda. Obrigada, Aldair. Muito obrigada. Obrigada, Aldair. Bom dia Ai, a todos. gente, olha, eu fico muito emocionado de estar aqui com vocês duas. Nós nos conhecemos, acho que há uns 2 anos, né, que a gente deu início à criação da marca Alta, e desde o início, ah, eu me encantei muito pelo propósito da marca, né, que é o propósito de inclusão. Então, eu gostaria de já iniciar, né, a primeira pergunta, né, queria que vocês contassem um pouquinho como que surgiu a ideia, né, de fundar, de lançar no mercado a marca Alta Tradução e Interpretação em Libras. E eu queria que vocês explicassem também o porquê desse nome Alta, que eu achei o máximo quando vocês chegaram para mim já falando sobre esse nome. Eu falei, gente, que máximo. Vamos lá, eu quero saber do iniciozinho do nascimento da marca Alta. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos. Bom, na verdade, eu e a Aline, a gente começou a trabalhar juntas dentro de escola. Há alguns anos atrás, acho que 4 anos atrás, a gente trabalhou juntas e deu super certo. E aí as pessoas, né, falavam pra gente, nossa, por que vocês não trabalham juntas com isso? Nossa, vocês combinam muito. E foi uma amizade assim, instantânea, né? E aí foi quando a gente começou a pensar, porque realmente não tem profissionais na área. E aí a gente falou, não, mas espera aí, mais de uma pessoa falou, né? Talvez seja uma boa ideia. E aí a gente começou a pensar nessa possibilidade, tanto pela falta de profissionais habilitados, né? Que na nossa região não tem, e tanto pela questão da nossa afinidade, né? E a procura, enfim. E aí a gente pensou, poxa, a gente pode pensar nessa possibilidade. E é uma coisa que a gente ama fazer, é uma coisa assim, interpretar em Libras é
é paixão mesmo, de nós duas, isso é recíproco, né? É tudo de bom, não é trabalho, é prazer, sabe? E aí a gente começou a pensar, assim, engatinhar. Aliás, acho que a gente está engatinhando ainda. Mas aí a gente pensou, sentou e pensou e falou, vamos tentar então. E no nome, na verdade, surgiu também de forma espontânea, como tudo. E aí a gente pensou, por que a gente não junta os nossos nomes, né? Aline e Thalita. E aí casou muito legal, assim, casou certinho. Que daí a gente começou a pensar na sonoridade, né? E aí a questão de achar o Odair, que também somou muito, que é a nossa marca, que foi com a ajuda, né? O Odair, que você ajudou a gente a pensar. E a gente amou, veio somar demais, assim. Só somou, na verdade, né? Uma coisa muito legal. Pensando nos arquétipos, né? Odair, que você também pensa nessa questão. Isso super casou com a gente, assim, com a nossa paixão. E é isso. Isso daí a gente tá nessa, né? Tentando aí construir a nossa marca, tentando entrar no mercado, assim, de forma concisa mesmo. E trabalhando muito para conseguir fazer a nossa marca, né? Interessante que você falou sobre paixão. E aí, quando a gente fala em paixão, a gente fala em algo relacionado a propósito. Então, eu queria saber de vocês o seguinte: como que vocês conseguiram, a partir... qual é o propósito da marca? Qual é a marca alta, tradução e interpretação em Libras? O principal propósito seria a inclusão? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Sim, o objetivo da nossa empresa, né, a Alta, que a empresa faz parte por mim, Aline e a Thalita, é proporcionar, sim, essa inclusão, né, a todas as pessoas surdas, né, que elas tenham esse acesso a todas as informações como nós ouvintes temos, né. Então, a gente percebe que no meio, né, no mercado, tem muitas notícias, tem muitas propagandas, tem muito material disponível, e esses materiais não têm essa acessibilidade para atender esse público, né, aos surdos. Então, a gente pensou, né, em estar aliando o que a gente gosta de fazer, que a gente ama trabalhar com isso, a gente ama o que a gente faz, aliando isso à nossa empresa, né, que a gente pensou em estar criando, para que proporcionasse essa inclusão, que eles tivessem conhecimento de todas essas informações, de todos esses conteúdos que estão disponíveis aí no meio social. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, gente, nós sabemos que empreender no Brasil não é fácil. Eu queria que vocês me falassem, no segmento de vocês, no mercado de vocês, quais são os principais desafios que vocês enfrentam ou que já enfrentaram em relação até mesmo a essa... Eu não vou usar a palavra inovação, porque até bater uma curiosidade aqui. Há quanto tempo, desculpe a minha ignorância, mas há quanto tempo, desde quando, onde iniciou, né, a técnica dessa língua, né? A gente fala que Libras é uma língua, é isso? Olha, eu queria que vocês explicassem pelo seguinte. A gente estava até conversando aqui antes nos bastidores, né? Que quando eu comentei com algumas pessoas que a gente iria fazer essa gravação, que a marca alta, que vocês, como tradutoras e intérpretes em Libras, eu percebi a curiosidade de muitas pessoas. Elas, né, sabem da existência, né, da Libras, mas para por aí. Existe uma falta de conhecimento das pessoas, uma ignorância mesmo. Eu falo até por mim.
Então, eu queria que vocês falassem essa falta de conhecimento das pessoas, de consciência das pessoas, seria um dos desafios que vocês enfrentam ou não? Então, porque na verdade, eu acredito que não é algo divulgado, porque desde 2002 que a língua de sinais brasileira, a Libras, ela é reconhecida como a segunda língua do Brasil. Então, assim, não é algo divulgado, não é algo falado, inclusive tem as leis de acessibilidade, que significa que as pessoas surdas têm direito às informações na língua deles, que é a Libras, né? E só que isso não é divulgado, não é comentado, não é estudado. E aí as empresas, enfim, os lugares, as pessoas, né? Porque as empresas, antes de serem empresas, são pessoas, né? Não sabem disso. Então, a base de tudo é a informação. É o não acesso à informação. Eu percebo um movimento, eu acho que, embora ainda pequeno, eu percebo um movimento de um início de uma divulgação. Eu percebo, já existem mais vídeos com um intérprete, no caso aí de um vídeo é um intérprete, não é isso? Ou é um tradutor? Aliás, deixa eu aprender aqui com vocês. Qual é a diferença, né? Qual é o papel de um tradutor e qual é o papel de um intérprete em Libras? Explica pra gente aí, do iniciozinho, qual é essa diferença? Normalmente, o intérprete é aquele profissional que ele realiza a interpretação de maneira simultânea ou consecutiva. Ela acontece no momento presencial, no momento que está acontecendo o evento, normalmente, né? Por exemplo, aqui. Hoje, nós, nesse bate-papo, a gente está fazendo uma interpretação simultânea, porque a gente está fazendo no ato desse bate-papo. Então, a gente está conversando aqui e a Thalita está fazendo a sinalização. Quando a gente faz esse revisamento da Thalita falar, eu, Aline, estou fazendo a sinalização e a interpretação. Já a tradução, o conceito que a gente tem é aquele de que a gente possui um tempo para revisão, que é, por exemplo, quando a gente pega um material disponível na internet, um material que vocês fazem a gravação e vocês pensam, eu quero que esse material seja para atender todo o público, né? O público em geral. Então, quando a gente fala em público em geral, as pessoas surdas estão incluídas nisso, né? Então, esse material que você fez a gravação e você pensou em disponibilizar ele com acessibilidade, você encaminha para nós ou para um outro profissional da área, ele faz um estudo em cima desse material, ele pensa em estratégias de como que ele pode estar fazendo essa sinalização, em seguida ele faz uma gravação, posteriormente essa gravação ele faz essa revisão, que a revisão é aquela que a gente vê se a gente sinalizou corretamente, se a luz está adequada, se a sinalização está clara, né? E depois a gente envia para o cliente, né? Para quem nos fez a contratação. Então, essa é a diferença de interpretação e tradução. Tradução, a gente tem um tempo para fazer a sinalização, a produção desse material, a gente consegue revisar, e interpretação não. Interpretação é no momento que acontece o discurso, é no momento que acontece o bate-papo, a palestra em si, que vai ter um profissional ali sinalizando. Maravilha. A marca alta, a marca está iniciando, né, agora, podemos dizer, né? Porém, eu gostaria que vocês me falassem
há quanto tempo as duas profissionais, a Thalita e a Aline, há quanto tempo vocês trabalham como tradutoras e intérpretes em Libras? Eu comecei faz quase 10 anos. A Aline, mais ou menos isso também, né, Aline? Sim, mais ou menos isso. Eu tenho contato com a Libras, com essa área de tradução e interpretação, né, mais ou menos uns 8, 9 anos. Então, eu fiquei curioso agora para saber, eu queria saber tanto da Thalita quanto da Aline. O que fizeram vocês iniciarem nessa carreira, nessa profissão? Ok, vou ser uma profissional dessa área. O que aconteceu? O que estava acontecendo no momento na vida de vocês que vocês decidiram abraçar essa profissão tão linda, tão nobre? Eu vou começar. Depois a Aline fala. Eu acho que cada um tem uma história, né? Cada um tem uma vida, é a vida acontecendo. No meu caso, foi na graduação. Eu morava em São Paulo e aí eu comecei a fazer a Faculdade de Educação Especial, que também a gente aprende, né, a licenciatura a trabalhar com pessoas com deficiência no âmbito educacional. E eu tinha uma professora surda. Quando eu conheci essa professora surda, universitária, doutora, eu falei, gente, essa mulher é tudo de bom. E aí, dentro da faculdade, mesmo sendo a Faculdade de Educação Especial, ela não tinha intérprete. Ela se comunicava com a gente escrevendo. O que a gente não entendia, ela escrevia na lousa. Imagina uma turma de, acho que a gente era em 35 alunos. Todo mundo tem dúvidas, né? E aí ela escrevia. E aí eu comecei a perceber a partir daí, né? E aí a gente foi estreitando, né, a nossa comunicação. E aí ela comentou que não tinha intérprete, mesmo sendo a graduação, a Faculdade de Educação Especial, não tinha. Por uma série de questões. Falta de profissional. Isso que ano mesmo, Thalita? Isso foi no ano de 2012. Foi em 2012. Recente, bem recente. Exatamente. E a lei de acessibilidade foi em 2010 que tem a lei de acessibilidade. Mesmo com a lei em vigor, ela não tinha acessibilidade. E daí aquilo começou a me sensibilizar. Primeiro foi uma sensibilização, né? E aí eu comecei a olhar, observar, e aí eu via a luta, porque ela teve que entrar no Ministério Público, teve que exigir. Foram 2 anos para ela conseguir um intérprete. E aí aquilo e eu acompanhando, assim, porque daí a gente começou a observar, né? E aí eu acompanhando aquilo, eu falei, gente, como assim? Uma coisa tão maravilhosa como essa, não ter acessibilidade, né? Porque é isso, né? Como que a gente fica isento do mundo? Essa que é a questão, sabe? A gente não ter acesso ao mundo, ao que as pessoas estão falando, sabe? E aí começou assim. E daí no meu estágio, em 2014, eu escolhi fazer o estágio na área da Libras. Eu fiz essa escolha, a gente tinha a escolha de qual área atuar. E aí eu comecei a fazer estágio nessa área. Primeiro eu fiz estágio numa escola que é bilíngue, né? E aí nessa escola, desculpa, se eu estiver falando muito, me corta, tá? Não. Tá ótimo, pode continuar, tô adorando. E aí nessa escola, na creche, quando as crianças surdas entram
elas já têm acesso a uma professora bilíngue. É uma professora que fala, que se comunica com elas em Libras. Então, desde sempre, elas já têm contato com a língua de sinais. E aí, quando elas vão de 1º ao 5º ano, tem 2 professoras dentro da sala, a sala é multisseriada, e as 2 professoras também conversam com ela em Libras. Então, o diálogo é todo em Libras. E tinha diálogos, assim, são mais ou menos 15 alunos hoje dentro dessa sala. É muito legal, porque daí você vê eles construindo o pensamento a partir da língua deles. Gente, eu fico até emocionada. Eu também. Eu acho engraçado você falando isso aqui. Desde quando a gente se conheceu, né, há 2 anos, a gente começou o trabalho de construir a marca alta, eu acho que a palavra que define é essa emoção. Sempre que eu ouvia vocês falando sobre o trabalho que vocês desempenham, eu sempre me emocionei muito. Quando você contou, né, agora a história da professora, né, que chegou aí como doutora, bate uma emoção muito grande. E eu acredito que, para a gente que está de fora, imagina vocês que estão ali vivenciando, né? E eu quero fazer uma outra pergunta, mas antes eu quero ouvir a Aline contar a história dela, de como foi esse início aí, com esse primeiro contato, né, com essa profissão tão linda aí, de tradução em Libras. O meu contato, né, com a Libras foi no magistério, que eu fiz magistério, né, eu não cursei o ensino regular normal. Então, era o sonho do meu pai ser professora. Graças ao sonho do meu pai, eu estou nessa área, né? Eu disse, tá abençoadinho papai, né? Se não fosse ele me estimular e me incentivar a entrar nessa área, quem sabe eu não tivesse esse contato com a Libras, né? Então, no magistério tinha uma colega surda e eu via ela sempre sozinha, né? Junto com a intérprete. Nunca ninguém se encorajava em estar indo conversar com ela, né? E eu pensava, meu Deus do céu, quem sou eu, né? E ela poderia estar conversando, ela poderia estar interagindo conosco, e a gente aqui, né, conversando entre nós, no nosso grupo, e ela isolada sozinha. Aí, então, nessa escola, eles abriram um curso de Libras no período noturno, né? Para as pessoas, a comunidade em geral, tanto da escola quanto da comunidade fora escolar, fosse até a escola e estivesse realizando esse curso para aprender. Curso básico de 60 horas naquela época, isso foi em 2012. E eu me interessei, né, como eu já estava com esse anseio, essa vontade de estar me comunicando com ela, de estar incluindo ela no nosso grupo também, de amigas ali, né, fazer ela fazer parte da turma, eu fui e comecei esse curso. Depois disso, eu comecei como estagiária numa escola. Imagina eu começar de estagiária, trabalhar como profissional, né, nessa área com 60 horas, gente. 60 horas não é nada. 60 horas você sabe os cumprimentos básicos. E eu fui lá com a cara e com a coragem, né, fui e comecei a trabalhar nessa área. Em seguida, eu fui me aperfeiçoando, fui fazendo alguns cursos, né, algumas especializações, graduações, para estar adquirindo, né, esse conhecimento sobre a língua de sinais, a Libras, e estar desenvolvendo essa prática de maneira mais eficaz, com mais qualidade também, porque quando a gente começa com o básico, a gente não sabe o que é certo, o que é errado, né, e aí aos poucos a gente vai se aperfeiçoando e melhorando essa prática profissional. E eu sou encantada, eu amo o que eu faço, amo essa área, e foi graças a Deus e meu papai, né, que eu continuei, porque eu pensei várias vezes, eu até saí do magistério, voltei para o magistério e continuei aí, depois tive contato com a Libras. E foi dali para frente, nunca mais desisti, nunca mais saí da área. Eu estou emocionada aqui ouvindo vocês duas. Aliás, eu sempre me emociono ouvindo vocês duas. Que eu realmente acho o trabalho de vocês, eu sou muito fã de vocês duas. Eu acho o trabalho de vocês
algo incrível. E o nome dessa série é Marcas que Inspiram. E vocês duas, a história das duas, né, a história da marca de vocês, a Alta, ela inspira em vários sentidos. O primeiro deles, que é ser movido por uma emoção, por algo que te toca ali e fala... Gente, né, quando a Thalita se sente inspirada pela professora, quando a Aline se sente tocada pela colega de escola, e transformar esse sentimento em uma profissão. Eu acho que isso é muito inspirador. E eu tenho certeza que muitos e muitos empresários, empreendedores, vão se inspirar muito aqui com essa história de vocês. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre o impacto que vocês observam que o trabalho de vocês, ele causa, né, um impacto positivo, tanto na comunidade surda e na sociedade em geral. Hoje, né, como profissionais consolidadas, renomadas, prestigiadas, que vocês são, como vocês enxergam esse impacto que a marca de vocês, que o trabalho de vocês causa nas pessoas, tanto, né, na comunidade surda quanto na sociedade em geral? Eu acho que eu posso iniciar a fala e depois a Thalita pode me complementar. Eu acredito que para a comunidade surda, a gente é uma ponte, né? A gente é a base dessa comunicação. Eles ficam gratos por a gente não desistir, por a gente estar persistindo, porque os estudos na área são muito complexos, é difícil a questão também de você estar conseguindo conciliar o seu trabalho com a interpretação, essa profissão também. A gente tem um trabalho extra, né? A interpretação para a gente vem a complementar, né? A gente tem as nossas vidas particulares, então a comunidade em geral agradece muito por a gente tá fazendo esse trabalho, por proporcionar a eles, né, esse acesso a essas informações, né, eles conseguirem estar presente. A gente já trabalhou em eventos culturais, né, que os surdos normalmente eles não vão, porque muitas vezes não existe, né, profissionais ali para fazer essa acessibilidade, essa ponte. Então, com a gente fazendo parte desses eventos, eles começaram a estar incluídos, né, nesses meios. Então, eles agradecem muito porque eles não tinham acesso à cultura, eles não tinham acesso ao teatro, eles nunca tinham assistido peças teatrais. Então, eles começaram a ser incluídos aos poucos nesse meio. E a sociedade em geral, as pessoas perceberam que eles existem, eles estão aqui, né? E eles precisam desses direitos. E os pais ficam muito gratos pelo nosso trabalho, as pessoas ficam admiradas pela forma que a gente sinaliza, pela forma que a gente realiza a nossa profissão. Elas ficam encantadas pelo nosso objetivo, pelo nosso propósito. Então, elas ficam muito gratas, porque todos nós temos esse direito, né? Direito à vida, direito ao acesso à saúde, acesso à segurança, à educação, e por que não a informação? A informação é de todos, né? Então, isso é maravilhoso. Sim. Thalita, você quer falar um pouquinho sobre isso? A Aline já falou tudo, né? É exatamente isso. Exatamente isso. A questão da falta do profissional, isso eu já coloquei, continuo colocando, porque realmente falta. E quando existe o profissional não capacitado, né? Também existe essa questão. Quanto à comunidade surda, eles têm direito à acessibilidade, como a gente já vem colocando, e vamos continuar batendo nessa tecla, porque é real.
Eles têm direito à acessibilidade na língua deles, mas também tem a questão do profissional não capacitado, que também, muitas vezes, os surdos relatam essa questão. Eu não estou entendendo, eles falam, eu não estou conseguindo acompanhar, porque a pessoa que aceita o trabalho não tem a capacitação que é necessária para essa informação chegar para eles, né? Trazendo essa questão da comunidade surda. Agora, da sociedade em geral, é muito engraçado, porque as pessoas geralmente falam, gente, que legal, eu não consegui prestar atenção em outra coisa a não ser em vocês. Todos falam isso. Porque o intérprete, né, quando a gente chega lá e a gente fica perto de quem está passando informação, né? Isso é de praxe. E isso é outra luta também, que eu acho que é importante colocar aqui. Já aconteceu várias vezes da gente chegar nos lugares e deixar a gente no cantinho, para não atrapalhar, para não tirar o foco. Isso é outra coisa também, né? Se o surdo tem direito à acessibilidade, por que não ter acessibilidade plena? Ou seja, a língua dele tem que estar onde a informação está sendo passada, né? Então, geralmente, quando a gente está em palestras ou no teatro, a gente fica no palco, o que já é um destaque, né? Querendo ou não, destaca esse profissional, e próximo da onde a informação está sendo passada. Isso é de praxe, né? E quanto à comunidade, vários contatos, inclusive, a gente conseguiu justamente pelo fato da gente estar em destaque. Porque daí as pessoas falam assim, nossa, eu quero ter isso também, né? Eu acho muito legal, mesmo que desconheça essa questão do direito à acessibilidade do surdo e tal, quer colocar que é uma coisa muito inovadora, uma coisa muito diferente, enfim, que chama muito atenção também, né? A língua de sinais é bem engraçado, chama mais atenção do que se a gente falasse em inglês. Entende? Sim. E é muito legal porque os resultados que traz a própria comunidade surda, porque a gente continua tendo acesso à comunidade surda, que é uma língua, a língua está sempre se transformando, né? Então, a própria comunidade fez isso pra gente. Nossa, antes de vocês começarem a interpretar, eu não conhecia, eu não sabia, eu não tinha acesso, eu não conseguia porque não tinha. E agora passando a trazer. Isso também é uma coisa muito legal, é muito gratificante, né? E além da gratificação, a gente ainda tem as lutas, estamos aí, sempre. Então, a próxima pergunta que eu queria fazer para vocês, até a Thalita já respondeu um pouquinho, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais, na opinião de vocês, qual é a importância do compromisso social e da responsabilidade corporativa para, né, com a tradução, com a língua, com a inclusão? Bom, no caso, daí eu entendo, eu vou falar o que eu entendo, né? Esse comprometimento social, ele vai para além do profissional. Por conta da questão de ser cumpridos os direitos à informação. A gente é um trabalho de empatia que é constante. Na nossa profissão, não tem como desvincular a empatia da profissão. Porque é justamente a questão da acessibilidade. Vou expor uma situação como um exemplo que eu acho que cabe aqui. Eu fui interpretar para um surdo e ele pediu intérprete para uma perícia. Chegando lá, o médico não deixou que eu o acompanhasse. De novo, eu vou bater nessa tecla da questão da lei da acessibilidade. É uma lei federal.
é uma lei, e as pessoas não Exatamente. estão, e algumas pessoas não estão respeitando essa lei, é isso? Exatamente. E aí esse respeito não ocorreu, e é um delito que é público, né? É um trabalho público. Então já começa daí a questão que a gente está sempre brigando, e aí foi uma briga, né? Foi mais de uma hora para a gente conseguir que esse surdo tivesse acessibilidade, tivesse o direito dele garantido. Então, assim, para muito além, né, da nossa profissão, vem essa questão assim, que a gente está dentro da comunidade brigando junto com eles. Que esse direito ele tem que ser assegurado. E é uma luta diária. Para nós é aquele momento, para eles é todos os dias. Entende? Então, assim, a gente está sempre brigando, está sempre lutando, sempre junto com a comunidade para eles terem esse direito garantido. É direito deles. Isso não pode mudar. Isso não pode ser esquecido. Isso não pode ser deixado de lado. Em mim é um misto de emoções. Todas as vezes que eu converso com vocês, uma outra emoção que me surge muito é eu vou abrir meu coração, de egoísmo. Eu me sinto uma pessoa egoísta, de não pensar no outro, de não pensar que o outro também tem direito tanto quanto eu. Por exemplo, eu estou passando uma temporada numa cidade pequena do interior de Minas, e como a maioria das pequenas cidades do interior de Minas, tem festas típicas, né, da cultura local. E as festas, elas são realizadas pela prefeitura da cidade, na pracinha da cidade, aquelas festas gostosas, né, que vai toda a comunidade, as pessoas da cidade, e aí tem a banda tocando, tem algumas palestras, enfim. E aí, conversando com vocês, e lembrando eu estou dando um pequeno exemplo, né? E as pessoas surdas da cidade, elas não têm acesso a isso. E a população, ela não está nem aí. Tipo assim, não é um problema meu, não estou nem aí. Porque eu acho que a partir do momento que todos nós, como seres humanos, temos essa consciência de inclusão, sabemos que é uma lei desde 2010, que, entre parênteses, eu acho que demorou demais, né? 2010 é muito recente, era algo que já deveria ter sido lei já há algumas décadas atrás, né? Mas eu vejo que nós, como seres humanos, a gente ainda está muito egoísta. E eu me incluo, óbvio. Eu sinto esse egoísmo. Como não é uma questão minha, eu não estou nem aí. Eu acho que nós já passamos por este momento. Nós estamos vivendo uma era de consciência como pessoas, como humanidade, que vivem em conjunto, que o bem-estar do outro é também o meu bem-estar, que o direito do outro é também o meu direito e que eu preciso respeitar. Então, assim, na minha percepção, a marca de vocês, um outro propósito lindo que a marca de vocês tem é de despertar a consciência da população, das pessoas, vamos falar nível Brasil, dos brasileiros, dessa importância de ajudarmos a falar, gente, olha, peraí, vai ter um evento aqui na cidade, peraí, e não vai ter um intérprete, e aí os surdos da cidade? Eu nem estou falando da parte empresarial corporativa, né, que assim é mais do que preciso, né? Mas acho que está faltando essa consciência. Vocês enxergam
mais essa responsabilidade, mais esse propósito da marca de vocês de despertar a consciência da população como um todo para essa questão da inclusão? Sim, a gente percebe que existe isso, porque a gente percebe que com o trabalho, a gente aparecendo, né, a gente realizando esse trabalho, as pessoas vão tendo mais contato, né, a gente vai tendo conhecimento sobre. Para quem está dentro da área, é mais fácil falar sobre, né? Mas as pessoas que estão de fora, elas, como você mencionou, daí como não é meu problema, não me preocupo, não me interessa, né? Então, a preocupação maior é com quem tem os seus familiares, né? Que possui dentro da sua família, dentro da sua relação parental, alguém mais próximo que tenha essa deficiência. Né, tanto a surdez como as deficiências em geral, né, as pessoas com deficiência, elas são deixadas um pouco de lado, não tem essa visibilidade. Quem se preocupa mais com isso são seus próximos, né, seus familiares, ou alguém que tem contato mais próximo. Mas a gente, aos poucos, com a nossa inclusão no meio social, seja em eventos públicos, seja em relação à atuação empresarial, né, nesses contextos, a gente percebe que está aos poucos mudando, né? As pessoas estão criando, sim, essa consciência, porque elas estão vendo, existe, por que existe? Então, a gente acaba despertando, aos poucos, essa curiosidade nas pessoas e elas buscam compreender, né, o porquê. Muitas pessoas acabam indo em busca e conseguindo os direitos para os seus próximos, né, para os seus filhos, para os seus parentes, que muitas vezes eram negligenciados. Né? Então, elas acabam vendo que existe, sim, esse direito, que existe, sim, essa possibilidade de consegui-los e vão em busca dessas informações para lutar, para conseguir realmente. Mas isso é um processo lento, né? É um processo bem gradativo, é aos poucos, é plantar uma sementinha e regando ela diariamente para que ela venha crescer, né? Então, é bem trabalhoso, mas eu acredito sim que as pessoas estão mudando sua concepção, as pessoas estão mudando também sua consciência, né? Mas é um processo gradativo. Eu também acredito nisso. Acho que principalmente, Aline e Thalita, principalmente essa nova geração. Eu tenho 3 sobrinhas, uma de 16, a outra de 11, a outra de 10. E principalmente a mais velha, de 16 anos, conversando com ela, eu percebo essa consciência e esse olhar ao redor. Eu acho que isso é de uma nova geração que está vindo com esta evolução. De não olhar somente para o próprio umbigo, de olhar ao redor, de se importar com o outro, né? Então, eu percebo muito isso. Mas eu gostaria de ouvir das duas, tanto da Aline quanto da Thalita, algum momento em especial, ou mais de um momento, alguma experiência que vocês tiveram, né, na profissão de vocês, onde vocês foram embora, assim, para casa, com o coração transbordando de alegria e falando, poxa vida, fiz a diferença. Nossa, obrigado, universo, obrigado, Deus, por essa profissão, porque eu me senti tão bem agora, porque eu senti que eu fiz a diferença ali. Eu queria que as duas falassem de algum momento especial, ou mais de um, contassem alguma experiência que vocês passaram, que sentiram, não, a gente fez a diferença, acabou de fazer a diferença agora na vida de uma pessoa, ou na vida de várias pessoas. Compartilhem com a gente, por gentileza. Eu tenho 2 situações que eu posso mencionar que foram muito marcantes para mim, porque a gente sabe que
muitos familiares, eles acabam não adquirindo a aquisição da língua do seu filho, porque a língua de comunicação é a Libras, né? E muitas famílias não têm conhecimento. Então, a comunicação dentro de casa muitas vezes não acontece. E a gente que acaba ensinando muitas coisas, né? A gente, além de intérprete e tradutora, a gente é psicólogo, a gente é amigo, a gente assume vários papéis aí pela falta de comunicação dentro do ambiente familiar. Uma situação dentro dessa que eu me senti muito, muito gratificada pelo que eu estava fazendo, agradeci a Deus imensamente pelo que eu estava fazendo, foi que eu fui acompanhar uma aluna numa consulta médica. Ela pediu para mim. Ela veio, ela disse, por favor, Aline, você me acompanha, porque a minha mãe até me entende o que eu estou sentindo. Ela sabe explicar isso para o médico, mas eu queria saber o que o médico falou para ela. Eu queria saber como tomar o remédio, eu queria saber o que eu tenho, sabe? E isso me arrepia realmente, porque é muito emocionante você saber que você está proporcionando a eles o direito de saber dessas informações, é a vida dele, a saúde dele, e você conseguir proporcionar isso, não pague, sabe? É muito, muito gratificante. E outra situação eu vivenciei há poucos dias, que eu fui interpretar uma peça de teatro e ver as crianças, porque a gente também tem crianças surdas, ver a alegria delas em estar assistindo a peça e ter ali do lado acesso à língua delas. Elas ficavam tão encantadas, isso não tem preço. Você vê o encanto das crianças e elas compreendendo o que está acontecendo naquele momento é maravilhoso. Então, isso é magnífico. Estou aqui me segurando, porque eu sou uma manteiga derretida. Estou aqui me segurando a emoção aqui. Realmente, o trabalho de vocês é muito lindo. Esse poder que vocês têm parte, né? Já vou falar um pouquinho da composição arquetípica da marca de vocês, mas parte da marca de vocês, da Alta, tem o arquétipo do herói. E, para mim, vocês duas são duas heroínas, assim. Eu vejo vocês duas são duas heroínas mesmo, por esse trabalho lindo que vocês fazem. Eu queria ouvir da Thalita, alguma experiência dela, algum momento dela que marcou, que ela sentiu que fez a diferença, que ela agradeceu por ter essa profissão. Ai, tiveram vários, né? Graças a Deus, tiveram vários momentos. Mas o marcante mesmo foi quando a gente interpretou de forma remota uma campanha política. E aí, os surdos, porque a gente trocou alguns sinais com a comunidade, né, o que é normal. Alguns sinais que a gente combinava com a comunidade, para eles entenderem do que a gente estava falando e tal, né? E aí, quando a gente fez a interpretação online, né, da campanha, o feedback que a gente teve depois foi muito legal. Muito legal. Surdos falando assim, nossa, eu entendi a proposta, eu entendi o que era para fazer, sabe? Isso foi muito bacana, muito legal mesmo. Um outro momento que também, uma outra experiência, que foi, eu interpretei no Congregação Brasileira da Família, também de forma remota. E aí eu interpretei a experiência de uma mãe cujo filho é autista. E também, aí depois a congregação deu um feedback positivo. Eles falaram, nossa, Thalita, a gente recebeu vários e-mails de famílias que não sabiam, famílias de surdos e tal,
entraram para assistir a mãe, cujo filho é autista. E aí, quando viu você interpretando e tal, e falando, né, se comunicando em livros, eles nos procuraram, eles querem fazer curso, eles querem, sabe? E aí foi muito bacana, isso foi bacana. Nossa, eu acho assim, daí eu falei, poxa, então estão fazendo a diferença. De alguma forma está fazendo a diferença, sabe? Sei muito mais. Sabe, Thalita e Aline, tem uma coisa que eu falo muito, tanto aqui nos meus vídeos no YouTube, no Instagram, eu falo que, primeiro, empreender no Brasil não é fácil, né? São diversos obstáculos, desafios. E para empreender e ter sucesso, você precisa ser movido por um propósito maior. E eu falo muito da diferença entre propósito e lucro. Toda empresa, ela existe para dar lucro. Se ela não está dando lucro, é porque muito provavelmente ela está vivenciando uma das sombras da sua personalidade arquetípica. Porém, o lucro não é o objetivo, não é o propósito, é a consequência. É a consequência de um trabalho feito com propósito. Então, assim, eu já falei isso, mas eu vou repetir. Eu acredito que esse vídeo aqui com vocês, essa entrevista com vocês, vai inspirar muitos empresários e muitos empreendedores a olhar para a direção que precisam olhar, que é como a minha marca, a minha empresa está fazendo a diferença na vida das pessoas. De que forma a minha empresa agrega valor, ajuda de forma efetiva na vida das pessoas. O foco de uma empresa deve ser ajudar a solucionar algum problema, alguma questão dos seus clientes. E buscar cada vez mais aprimorar a forma como ela resolve esses problemas. E fazendo isso, o lucro, o sucesso financeiro, ele vem como consequência. Não tem como não ser. E, infelizmente, eu vejo que hoje, alguns empresários, eles invertem a situação. Quando a gente fala de qual que é o propósito da sua marca, qual é o diferencial da sua marca, qual é o impacto que a sua marca causa na vida das pessoas ou da sociedade, eles ficam sem saber o que responder. Dessa forma, é muito difícil querer superar os obstáculos do dia a dia que uma marca, que uma empresa proporciona. É muito difícil você querer dar continuidade, porque o que te motiva, o que te faz acordar no outro dia, depois de um dia exaustivo de trabalho, é essa alegria que você sente em executar o seu trabalho. A motivação é essa. A motivação não é a financeira. Eu acho importante falar sobre isso, que eu tenho certeza que muitos empresários que podem estar no momento se sentindo perdidos, sem saber exatamente a direção que tomar da empresa, para que eles possam, a história de vocês, possa inspirar esses empresários, empreendedores, a olhar na direção certa, que é o propósito da marca. Eu gostaria que vocês me falassem, eu já percebi que a empresa de vocês, a marca de vocês, ela tem diversas formas de atuar. Ela tem diversas formas de prestar os seus serviços, perfis de clientes distintos.
Então, você citou aí uma convenção, que você fez um trabalho remoto, a Aline deu exemplo de uma pessoa, um cliente, pessoa física. Então, eu gostaria que vocês enumerassem, explicassem todos os perfis de trabalho, a forma como é feito, para quem é feito. Então, tanto para empresas privadas, que tipo a empresa privada ela pode contratar a alta para quais tipos de situações, empresas governamentais, pessoas físicas, né? A alta ela tem um leque de atuação. E eu gostaria que vocês falassem sobre cada um desses leques de atuação e como que o trabalho é feito, de forma remota, de forma presencial. Tem também um outro nicho, né, que são os YouTubers, que eu já percebi alguns YouTubers em seus vídeos inovando dessa forma, tendo ali, né, no cantinho do vídeo, o tradutor, o intérprete em Libras. Então, é uma gama gigante, né, de atuação. Eu queria que vocês me falassem sobre cada uma delas, ou as principais, e como é feito o trabalho de vocês. Então, a gente pode estar trabalhando de forma remota quanto presencial. Esse remota, ele pode englobar tanto a interpretação quanto a tradução, que a gente já mencionou na nossa conversa anterior, né? Principalmente por tradução de campanhas, tradução de podcasts, tradução de materiais diversos que são disponibilizados, né, na rede social, no Instagram e demais, Twitter, demais redes, quanto também no YouTube, porque esses materiais disponibilizados, normalmente quando a gente disponibiliza na internet, eles têm acesso a um público geral. Então, a gente não sabe quem vai estar acessando esse material. E o objetivo, né, é que seja acessível a todos. O surdo tem interesse em aprender artes, o surdo tem interesse em aprender ciência, financeiro, mas materiais acessíveis para ele conseguir ter esse acesso a esse conhecimento existe? São alguns? A gente tem uma variedade de materiais, eles têm uma limitação. Então, como eu vou adquirir um conhecimento se não existe essa acessibilidade? Eles são parte da nossa comunidade. A gente vive, eles vivem entre nós, eles são iguais a nós. A única diferença que eles possuem é que eles não ouvem o foco nosso, que é o surdo, né? Mas as outras pessoas com deficiência também. As outras pessoas com deficiência, a única diferença que elas possuem de nós são as suas limitações. Elas são seres humanos como nós, elas possuem esse direito e elas possuem capacidade sim de se desenvolver. A única coisa necessária é esse estímulo, é esse acesso, esse trabalho, né, de maneira qualificada para que ele consiga sim se desenvolver, porque ele possui essa capacidade como todos nós. Então, esse nosso trabalho, ele acontece dessa forma tanto presencial quanto remota. Também pode acontecer em vários eixos, várias modalidades, né? Ele pode acontecer tanto no ambiente da saúde, presencialmente, como eu mencionei, a minha experiência que foi marcante. Ele pode acontecer em ambientes jurídicos, né? Ele pode acontecer em ambientes de congressos, palestras, lives, que podem acontecer de maneira simultânea, porque a gente pode ter a janela de interpretação e no momento a gente pode estar sinalizando, como a gente está fazendo hoje no nosso bate-papo. Então, a gente tem várias esferas, né? É bem geral. Pode ser também na artística, né, que a gente pode trabalhar também na apresentação, ali na interpretação de teatros, apresentação de musicais. O surdo gosta de estar participando, de sentir a música, né? Ele gosta disso. Então, não é porque ele não ouve que ele não gosta de música, ele gosta sim. Então, ele também deve ter acesso a esse eixo. Acredito que seja isso, Thalita. Você quer complementar? Eu acho
que aonde tem comunicação, a gente consegue trabalhar. Aonde a gente já falou, né, a questão das formas virtuais e das formas presenciais. Onde tiver a necessidade de comunicação, a gente atua, né? E isso é fato e é inerente à nossa profissão, né? Todos os tipos de empresa, todos os tipos de palestras, tudo. Aonde houver essa necessidade, a gente atua. Nós temos uma outra série de vídeos aqui no canal no YouTube, que é da Escola Atlas, que é a Escola de Empresários e Empreendedores Despertos. E eu fiz questão de usar essa palavra no final, despertos, porque todos os clientes que chegam até o nosso escritório de design gráfico são empresários, empreendedores que têm uma consciência sobre viver a partir do propósito da marca. Então, eu gostaria de pedir para vocês duas que falassem aqui, deixassem aqui, depois eu vou deixar por escrito também, aqui na legenda, o empresário, o empreendedor desperto, que a partir deste nosso vídeo, desse nosso bate-papo, enxergou a sua responsabilidade em trazer essa acessibilidade para a sua empresa, para a sua marca, como que esse empreendedor, como esse empresário desperto, como que ele faz para entrar em contato com a Alta, com a Aline, com a Thalita, para contratar os serviços de vocês. Bom, só complementando a fala anterior, eu acho que é uma questão importante também, né? O último censo que foi feito foi em 2010, hoje já deve ser muito mais. São mais de 10 milhões de surdos no Brasil. Então, isso é uma gama muito grande, é um nicho muito grande. Eu acho que as empresas despertas, que é nisso que eu acredito, tem aí uma gama populacional, de uma clientela que com certeza pode ser atingida, né? Hoje, com certeza, é muito mais do que isso. Agora, a questão do contato, só então, para finalizar, eu acredito que a gente pode deixar o nosso contato, né? Tem o Instagram, e-mail, que a gente tem acesso, que pode entrar em contato, enfim, né? Para solicitar os nossos serviços, um orçamento, uma experiência, um teste, à vontade, porque eu acho que a experiência também é importante, né? Enfim, estamos à disposição, com certeza. Maravilhoso. Eu vou deixar aqui na legenda o e-mail e o Instagram da Alta. Eu ainda quero fazer algumas perguntas para a Aline e para a Thalita, mas eu queria fazer um parêntese aqui agora para mostrar rapidamente a construção da marca Alta. Eu conheci a Aline e a Thalita há uns 2 anos, quando elas entraram em contato pedindo aí essa ajuda para construir a marca delas. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu vou mostrar rapidamente para vocês como acontece o trabalho que nós fazemos no marcas arquetípicas, né, de construção de marca. O primeiro passo, nós identificamos quais são as personalidades arquetípicas que compõem a essência da marca. E aí nós fizemos esse estudo da Alta, e olha que interessante, das 12 personalidades arquetípicas
que nós trabalhamos no marketing, a Alta, ela possui 6. A Alta, ela é uma marca, 30% da Alta é regida pelo arquétipo do sábio. E as marcas do arquétipo do sábio, eu fico tão... eu também me emociono tanto com o trabalho que eu escolhi, porque quando a gente faz essa análise, a gente tem uma primeira conversa, né, com o nosso cliente, e a gente faz essa análise. E essa análise das personalidades arquetípicas, elas funcionam como um raio-x da marca. Então, assim, agora, ouvindo a Aline e a Thalita falar sobre a empresa delas, parece óbvio isso que eu vou falar aqui da análise, mas a gente fez essa análise com uma conversa apenas, né? A gente consegue identificar ali exatamente qual é a essência da marca. Então, 30% da Alta é do arquétipo do sábio. Qual é a característica deste arquétipo? Ele valoriza muito a informação, o conhecimento. E é isso que a Alta faz. É a inclusão do conhecimento, da informação. Então, é por isso que 30% da Alta é do arquétipo do sábio. Elas sabem do valor, da importância do conhecimento para a construção de pessoas dignas, prósperas. Então, elas investem nisso, né? Elas escolheram o nicho delas de mercado para ajudar essas pessoas a terem acesso a este conhecimento, a esta informação. 20% da marca é do arquétipo do amante. As marcas do arquétipo do amante, elas fazem com que o outro se sinta especial. Também é exatamente o que a Alta faz. Quando ela inclui essas pessoas com deficiência auditiva, elas fazem com que essas pessoas elas se sintam especiais, se sintam dignas de atenção, se sintam amadas, se sintam valorizadas, se sintam respeitadas. As marcas que têm o arquétipo do amante, elas têm um contato muito humano, caloroso, personalizado, individualizado, que é mais individualizado do que o trabalho que elas realizam. A pessoa surda que ela está ali pode ser num evento, uma convenção, mas quando ela está ali olhando para a Aline, olhando para a Thalita, a Aline e a Thalita estão conversando com ela. Como, né, as duas já disseram, é a ponte, né, entre o mundo e o mundo delas. Então, é muito do arquétipo do amante isso. 20% da marca Alta é o arquétipo do criador. As marcas que têm o criador, elas querem fazer algo que seja diferente. Elas querem fazer algo que não seja igual ao que todo mundo faz. Então, as meninas, elas têm a metodologia delas, elas têm a forma que elas criaram, né, de divulgar a marca, de atender o cliente, algo único, né? Então, nós temos aí características da marca que só a marca tem. E isso vem muito do arquétipo do criador. 10% da marca da Alta é o mago. E as marcas do mago, o que caracteriza é essa visão de mundo, essa visão 360 graus. E o que tanto a Aline quanto a Thalita acabaram de falar, quando eu perguntei sobre a atuação, foi lindo o que a Thalita falou, onde tem comunicação, tem a necessidade de ter a Alta ali. Ou seja, é indiferente de qual segmento, seja a área da saúde, da política, da economia, das artes, não importa. Então, elas têm elas permeiam, né? A Aline, a Thalita, através da Alta, elas permeiam por
todos os setores. E esse poder de permear por diversos segmentos é do arquétipo do mago. 10% da marca alta é o herói. E o que eu disse, né, mais cedo, para mim, vocês duas são heroínas. Duas heroínas. Quase consigo enxergar vocês com aquelas capas de super-heróis. Porque é isso que vocês fazem. Os heróis, eles se indignam com algo que está acontecendo e não só se indignam, eles fazem algo para ajudar, para resolver, para expandir a consciência, para mostrar o que deve ser feito e fazer o que deve ser feito. Isso é o herói. As marcas que têm o herói, a característica delas é ajudar o cliente a resolver um problema sério que possa estar acontecendo na vida dele. E quer problema mais sério do que não ter acesso à comunicação, à informação, ao conhecimento? Então, a alta, ela tem claramente, né, esse herói aí na sua essência. E por último, nós temos o arquétipo do prestativo, que é essa alegria, esse prazer, essa satisfação de ajudar o cliente da melhor forma possível. Eu acredito, se fosse para falar mais, pedir mais exemplos aí, acho que cada dia na vida delas, através da alta, através do trabalho que elas realizam, cada dia, final do dia, deve ser um dia de muita, acredito, de gratidão mesmo, né? Por fazer a diferença, por ajudar. E isso é muito do arquétipo do prestativo. Então, essa análise que nós fazemos, né, que aqui a gente está falando sobre cada uma delas, essa análise que nós fazemos das personalidades arquetípicas, elas nos ajudam muito a direcionar a marca para o seu propósito, para o que ela realmente é. Depois que a gente identifica as personalidades arquetípicas, nós identificamos as cores. Então, nós trouxemos o azul para a marca. Azul é uma cor que ela é a preferida entre homens e mulheres, né? A alta, ela atende tanto homens quanto mulheres, crianças, adultos, terceira idade, enfim. Então, é uma cor que tem uma aceitação maior pelas pessoas. É uma cor que está associada à segurança, à tranquilidade, ao intelecto, desperta a confiança, a serenidade. E a gente trouxe um tom que lembra um pouco o azul do céu, um azul celeste. Nós trouxemos também o laranja para a marca. Laranja é alegria, é confiança, é dopamina, é fazer acontecer, é o sentimento de eu posso fazer o que eu quiser, não importa quais sejam as condições, se eu quiser eu vou lá e eu consigo. Se eu quiser, eu vou lá e eu me torno uma doutora e vou dar aula na universidade, mesmo com a deficiência auditiva. Então, o laranja, ele nos ajuda a esse impulso de fazer acontecer, de arregaçar as mangas, né? de transformar o que você deseja em realidade. O branco é a cor que facilita na comunicação. Então, nós estamos falando de uma marca, de uma empresa que trabalha com comunicação. Então, temos que ter branco aí na marca. Então, essas são as 3 cores que nós identificamos, né, para a construção da marca. Aqui são as inspirações arquetípicas, os símbolos arquetípicos que nós nos inspiramos para construir o logotipo da alta. Então, nós temos o arquétipo do beija-flor, e este arquétipo, ele tem total ressonância com a marca. O beija-flor é a vibração mais alta do universo. Então, pelo seu tamaninho, proporcional, né, ao seu tamanho,
ele tem a vibração mais alta, ele bate as suas asinhas, não sei quantos milésimas de vezes por minuto, e ao mesmo tempo é de uma leveza, é de uma doçura, é de uma suavidade. Então, é essa mistura de emoções e sentimentos que a marca alta ela proporciona, né? De energia, de movimento, de fluidez, de força, porém de leveza, de tranquilidade, de delicadeza, de doçura. Então, um dos motivos da gente ter trazido o Beija-Flor para a marca alta. O Sol, né, que é um dos símbolos arquetípicos mais fortes que existem, né, a capacidade de ser, de existir, de brilhar, de irradiar, o princípio vital da energia criativa, a identidade pessoal, o arquétipo do herói em todas as suas formas, a consciência, né? Trouxemos também a estrela, que é sorte, aspiração, cooperação, divindade. Então, esses foram os 3 símbolos arquetípicos que nós nos inspiramos para construir o logotipo da Alta. A gente iniciou trazendo as iniciais, né? A de Aline, T de Thalita. Então, nós trouxemos aqui o Sol ao fundo, né? A letra A de Aline em forma de uma seta e de crescimento exponencial, e também nós trouxemos a letra T, nós trouxemos o beija-flor de asas abertas, e aí quando nós fizemos a junção, né, de todos esses símbolos, nós temos aí o símbolo da alta, o arquétipo do sol, o arquétipo do beija-flor, né? Então, nós trabalhamos as cores que foram identificadas para a marca, o azul, o amarelo, né? E a partir daí nós temos todas as possibilidades de cores, com fundo branco, com fundo azul, e a gente trouxe, né, a gente sugeriu esse slogan para a marca na época, que é a liberdade para ser cada vez mais. Um dos propósitos da marca, né? A liberdade para ser cada vez mais, através do acesso ao conhecimento, da informação, né? Eu queria voltar aqui para a Aline e para a Thalita. Nós estamos finalizando o nosso bate-papo, mas eu gostaria que vocês deixassem alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para quem vocês acham que deve, ou para empresários, ou para as autoridades políticas, ou para as pessoas em especial, alguém em especial. Eu gostaria que vocês deixassem aí alguma mensagem final. Nossa, primeiro eu quero agradecer você, Odair, por fazer parte de todo esse processo, você é uma peça fundamental para nós, isso eu quero deixar registrado, que você conseguiu tirar a nossa essência e colocar, né, na nossa marca, e fazer esse convite, né, para os empreendedores, para as empresas, para as pessoas, né? Que empresas, antes de serem empresas, são pessoas. Fazer esse convite para, além da acessibilidade, para se comunicar, para trazer o seu propósito para esse público também, né? Porque agora a gente tem até empreendedores surdos. Então, a sociedade está em processo de desenvolvimento, em processo de mudança. E é uma mudança que ela é constante. Então, eu quero deixar aí esse convite para quem sentir, né,
de trazer esse público também, que eu acho que vai só somar. Então nos procure para a gente ter essa troca, né? Acho que seu microfone está desligado, Aline. Desculpa. Quero agradecer você também, Odair. Você foi uma parte-chave muito essencial nesse processo. Você é a nossa base, você sabe que nosso anjo da guarda, né? Sempre está aí nos ajudando, nos socorrendo, tirando dúvidas, sempre está fazendo parte desse processo, sempre junto conosco. Então, a gente só quer agradecer a você imensamente por tudo que você tem feito por nós, pela nossa marca, pela nossa empresa. E por esse bate-papo de hoje, foi muito gratificante, foi muito bom estar expondo todas essas particularidades da nossa profissão, das nossas características, das nossas experiências, né? De todo esse carinho que a gente tem por essa área que a gente atua. E também a realidade, né, das pessoas surdas, das pessoas com deficiência. Quero deixar aqui um convite, como a Thalita falou, para todos, né? Empresários, empreendedores, agentes próprios, né? Que tenham aí a sua empresa ou que estão pensando em fazer algum evento, né? Ou disponibilizar algum material aí para a internet, para o YouTube, para as redes sociais, que nos procurem, que estejam entrando em contato conosco para a gente estar conversando, para a gente fazer experiências, né? Não, a gente não precisa firmar inicialmente um compromisso aí, mas que esteja nos procurando para nos conhecer um pouquinho mais, para a gente estar realizando essa experiência. Tenho certeza que isso vai vir muito a agregar para as duas partes, né? Para nós e para esses clientes que estiverem a nos procurar. Então, nós estamos à disposição e ficaremos muito, muito felizes e contentes em estar contribuindo aí com todo o processo de crescimento de cada um. Maravilhoso. Eu sou muito grato a Deus, ao universo, porque eu tenho clientes maravilhosos. E eu sou muito fã de vocês duas, mesmo. Desde o início, assim. Todas as vezes que nós nos falamos, a gente passa um tempo sem se falar, eu recebo um áudio de vocês, e eu tenho um carinho muito grande por vocês duas, pela marca de vocês, pelo propósito da empresa, da marca de vocês. E eu realmente sou muito fã das duas. Eu acredito muito no poder do sentimento de gratidão. E eu gostaria que vocês me ensinassem como que eu falo obrigado em Libras, porque eu gostaria de aprender. Assim, assim, assim. Então, gente, olha, muito obrigado, mesmo. Eu me sinto muito feliz em saber que existem empreendedores, empresários que entendem do poder do propósito e vivenciam isso no seu dia a dia. Então, eu tenho certeza absoluta que esse vídeo, essa entrevista, essa série que está iniciando agora, né, não poderia iniciar com pessoas melhores, né, marcas que inspiram, histórias de propósito e inovação. Eu quero agradecer, então, a vocês duas e a todos vocês que assistiram aqui o nosso vídeo até agora, convidá-los para se inscreverem no nosso canal, dar o like, compartilhar aí esse vídeo com seus amigos, e até o nosso próximo vídeo, né? Nossa próxima entrevista aí da série Marcas que Inspiram, ok? Então, obrigado a vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Há 8 anos, trabalhamos com tradução e interpretação em Libras. Somos apaixonadas pela língua brasileira de sinais e mantemos constante contato com a comunidade surda. Em 2021, no Brasil, foi sancionada a Lei
a qual garante a inclusão da Libras em lives, locais públicos, vídeos e redes sociais. Nós, da Alta Tradução e Interpretação em Libras, realizamos nosso trabalho em diversos ambientes, como, por exemplo, em escolas, empresas, palestras, cursos de aperfeiçoamento e teatro. Fazemos a mediação da língua de sinais entre pessoas surdas e ouvintes. Como intérpretes, somos ponte entre pessoas. E é exatamente isso que nos move: o desejo de proporcionar acessibilidade à educação, treinamentos, lazer e cultura aos surdos.